Bom, e não é novidade para ninguém que o presidente Bolsonaro ele foi novamente internado, passou por outra cirurgia, decorrente da facada que ele levou de Adélio Bispo, cuja pergunta até hoje não foi respondida, né? Quem mandou matar o presidente Bolsonaro? O mesmo que tinha ligação com o PSOL, ele foi filiado do PSOL, era um homem que era pobre, mas teve advogados, chegaram até de avião para poder representá-lo, e disseram que ele era um lobo solitário. Essa foi a conclusão da Polícia Federal, né? A argumentação que foi levantada envolvendo Adélio Bispo, que tentou matar o presidente Bolsonaro com uma facada. Tem aquela relação, né, da esquerda de querer chamar de fakeada, dizendo que a facada do Bolsonaro é fake, que é mentira, aquela história toda, né, que somente esquerdista que não consegue pensar acaba abraçando essa ideia. E agora, com essa nova internação do presidente Bolsonaro, que foi submetido a uma nova cirurgia, teve a questão envolvendo o Globo, né, o mesmo que lançou uma matéria dizendo o seguinte: ele fez escárnio com a cirurgia do presidente Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte: intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. O Globo faz escárnio de cirurgia de Bolsonaro. Em coluna satírica, site do Jornal Carioca afirmou que o intestino do ex-presidente da República já está preso. O jornal Globo fez escárnio nessa terça-feira, no dia 15, ao satirizar uma nova cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um texto publicado na coluna sensacionalista, conhecida por realizar postagens humorísticas, traz como título: intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. Ou seja, fizeram escárnio com a situação envolvendo a nova cirurgia do presidente Bolsonaro. Se houvesse um jornalismo sério no Brasil e não um jornalismo militante, a questão seria levantada da seguinte maneira: quem mandou matar o presidente Bolsonaro? Estariam trazendo matérias, trazendo fatos envolvendo o nome de Adélio Bispo, até mesmo a filiação do mesmo ao PSOL. Então, não temos um jornalismo sério no Brasil. O que vemos hoje é um jornalismo militante. E quando se fala do nome O Globo, lembramos, né, o deputado federal Mário Frias, ele fez uma postagem lembrando disso, né, em 2022, a entrevista de Bonner, né, com o Lula, quando estava em campanha ali contra o presidente Bolsonaro. O mesmo afirmou: o senhor não deve nada a ninguém, disse William Bonner no Jornal Nacional a Lula, né, que foi descondenado. Usamos um termo inexistente para uma manobra jurídica que foi usada para poder tirar Lula da cadeia. Ele não foi inocentado, né? O que houve foi uma jogada ali jurídica envolvendo o CEP. Disseram que ele não poderia ser julgado onde ele foi julgado, mas isso não anulou as provas, né? Ele não foi inocentado. O que houve foi que o processo ele voltou ao início, né? Voltou à estaca zero. Então, usaram disso como desculpa para dizer que Lula era inocente, uma narrativa que foi levantada pela esquerda. E Bonner veio trazer essa narrativa, né, em 2022. E o fato agora é levantado em 2025. Donos da Globo ficam 16 bilhões mais ricos. Isso agora no desgoverno Lula. Também já trouxe aqui material falando com relação ao pagamento, né, à Rede Globo, que a Rede Globo, através da SECOM, Secretaria de Comunicação, ela recebeu agora, no desgoverno Lula, mais do que em 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. E falando agora nem no fim do mandato do desgoverno Lula, agora já no início. Então é um aglomerado que recebe dinheiro desse desgoverno e, logicamente, irá fazer campanha para poder beneficiá-lo, falar bem dele e até mesmo atacar pessoas que são contrárias, né, ao desgoverno Lula, como é o caso do presidente Bolsonaro, chegando ao ponto de fazer um escárnio, um deboche, um ataque ao presidente Bolsonaro envolvendo a nova cirurgia. Como a reputação da Globo, no geral, né, no aglomerado Globo, já é uma reputação manchada,
É claramente hoje vista pelo povo que beneficia um governo corrupto, beneficia um governo que está afundando o país, porque claramente está ganhando dinheiro para isso. Então eles vieram, depois de querer fazer escárnio com a situação envolvendo a cirurgia do presidente Bolsonaro, postaram uma chamada correção, né? Eles postaram o seguinte: correção, por um erro de edição, o Globo não identificou como sendo da coluna de humor sensacionalista um post sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pedimos desculpas aos leitores. Isso é uma mentira, na verdade, né? Uma hipocrisia, porque a ideia... O tiro saiu pela culatra, né? Eles tinham um objetivo com esse escárnio, viram que a população não abraçou isso e depois vieram tentar dizer que foi um erro. Houve um erro aqui na edição, né? Cometemos um erro aqui na edição. Mas não foi proposital, eles quiseram mesmo fazer um escárnio com o presidente Bolsonaro, né? Mas o tiro saiu pela culatra. Cada vez mais a imagem da Rede Globo ela está manchada, né? Está caindo por terra, porque claramente beneficia o descondenado Lula. E o Mário Frias ele postou essa imagem, né, da suposta retratação e escreveu o seguinte: a pessoa leva uma facada por um militante de esquerda, sobrevive, passa por mais de meia dúzia de cirurgias e mesmo assim continua sendo alvo de escárnio daquilo que ainda ousam chamar de jornalismo. O intestino dele sofre as consequências de uma tentativa de assassinato e a manchete da Globo transforma isso em piada. Isso não é erro editorial, isso é ódio. E é verdade. Bolsonaro, ele cortou todas essas regalias, né, que essa classe artística militante, esse aglomerado militante travestido de jornalismo, eles se beneficiavam no desgoverno Lula. Bolsonaro acabou com essa mamata, né? Tanto que agora vemos a Lei Rouanet batendo recorde de dinheiro sendo viabilizado para a mesma, mas não é para patrocinar artistas que estão começando, mas sim para beneficiar artistas militantes que já ganham milhões, que não precisam da Lei Rouanet, mas ganham milhões através da mesma, porque fazem militância política, são militantes que defendem o desgoverno Lula. E o mesmo acontece com o aglomerado Globo, que ganha milhões desse desgoverno Lula para falar bem do mesmo, para poder tentar levantar a imagem do descondenado Lula, né, uma imagem que já é negativa junto à população, ele que está batendo recorde de rejeição junto ao povo, até mesmo do Nordeste, onde o povo era tão manipulado por essa mídia militante, hoje está acordando e vendo de fato que não é um governo que visa o pobre, mas sim quer se aproveitar da miséria daquele povo, né? A região mais sofrida no nosso país é o Nordeste, que tem maior influência petista, que tem maior influência da esquerda. Imagina, se a área do Nordeste sofre com esse governo petista, imagina se esse governo ele alcançasse todas as regiões do Brasil. Estaríamos hoje pior do que a Venezuela, né? Mas o povo está acordando. E essa militância política desse chamado travestido jornalismo mostra que, de fato, vemos um jornalismo que deveria ser imparcial, que deveria trazer notícias, questionamentos, mas prefere abraçar uma militância, pois é beneficiado com dinheiro desse desgoverno. Deixe o seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.